Agora sim, graça e paz, amém? Boa noite. Boa noite. Nós estamos, desde o domingo passado, fazendo uma breve exposição da carta aos Hebreus. Nós faremos um resumo e aplicaremos o que for dito aqui no nosso cotidiano, na nossa vida. E como é de costume, hoje nós repetiremos o mesmo texto que foi pregado no domingo. E que isso nos ajude, nos restaure, e que a mensagem seja feita com mais assertividade, porque na medida que nós repetimos o que foi dito, nós aprimoramos o que foi dito, e acertamos mais com o mensageiro, amém? Vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 2, do verso 1 ao 18. Quem está comigo, diga amém. Vamos lá, Hebreus, capítulo 2. Vai chegar. Vamos lá. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação. Anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós, por aqueles que ouviram falar. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres. E também por dons do Espírito Santo conforme sua vontade. Quem foi? Diga amém. Não, brincadeira. Além disso, não são anjos que governam o mundo futuro a que nos referimos. Porque em certo lugar alguém disse: quem é o simples mortal para que pense neles? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? E no entanto, por pouco tempo fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória. De glória? Amém. Obrigado, Fátima. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todas. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. Vou beber água. Deus escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele se tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Assim, tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmão. Quando diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, no meio do teu povo reunido te louvarei. E também afirmou: porém a minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue. Quem é feito de carne e sangue? Que bom. E o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote diante de Deus, e realizar o sacrifício que remove o pecado do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles. Pode se sentar. Deixa eu recapitular algumas coisas com vocês, sobre o livro ou a carta aos Hebreus. A primeira observação importante sobre a carta aos Hebreus é que ela não tem autor definido.
A teologia já fez uma guerra com relação a isso e ninguém nunca definiu quem foi que escreveu. E ela foi tão provada ao longo dos anos, foi tão utilizada que apesar de não ter o seu autor definido, ela foi canonizada e usada como palavra de Deus. O que está escrito nesse livro é tão real, tão palpável, tão substancial, tem tanto a ver com o cristianismo, que apesar de não ter um escritor definido, ela é considerada a palavra de Deus. Ou seja, tudo que você ouvir, ler, saber e descobrir sobre a carta dos Hebreus é validada pela história. Aqui está escrito que Jesus é supremo e a história é quem diz que ele de fato é supremo. Aqui vai dizer que Jesus é superior e a história da humanidade, a sua experiência pessoal e a experiência de toda a igreja de Cristo vai provar que de fato ele é superior sobre tudo e sobre todos. Essa carta vai dizer que ele é Senhor absoluto e que nada do que existe escapa ao seu comando e é a prova de vida, a sua realidade que vai provar que Jesus é o que sempre foi, Senhor sobre todas as coisas e de fato comanda sobre tudo e sobre todos. E aí vamos ao verso 1, por favor, do verso 1 ao 4. Uma coisa importante de se falar sobre a carta dos Hebreus, a carta aos Hebreus, é que ela é a carta que foi escolhida para fazer uma comparação com o Velho Testamento. Para nos afirmar que as coisas que aconteciam no Velho Testamento eram transitórias e passageiras. Repita comigo, transitórias e passageiras. E que toda a Bíblia tem um personagem principal e um assunto principal. Qual é o assunto principal da Bíblia? Não. O assunto principal da Bíblia é salvação. E o personagem principal da Bíblia é? Moisés não era o personagem principal. E se você voltar alguns capítulos, o escritor de Hebreus vai se ocupar em dizer que Jesus é superior a Moisés. Que Jesus é superior a Arão. Que Jesus é superior aos anjos. Que Jesus é superior à religião. Que Jesus é superior a todo o judaísmo. Que ele está acima de tudo e de todos. O que o escritor de Hebreus se ocupa em dizer é que além de Jesus ou para além dele, que fora dele não há salvação, que apenas em Cristo e que tudo que foi dito antes dele apontava para ele, que tudo que aconteceu depois dele prova que tudo que aconteceu antes apontava para ele. Jesus é o centro de todo o evangelho. Toda a pregação, seja ela veterotestamentária, ou seja, do Velho Testamento, ou neotestamentária, do Novo Testamento, aponta para o mesmo personagem, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Apenas um que merece honra, glória e louvor, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que venceu a morte. Tudo que foi escrito antes dele, era sobre ele, e tudo que foi escrito depois dele, apenas ratificava a obra que ele mesmo fez na cruz do Calvário. Jesus é, sempre foi e sempre será o personagem principal de toda a história. A intenção dessa série é que até o fim dela você saia das sombras que ocupam a sua mente. As sombras do pecado, as sombras da mentira, as sombras que te assolam e te perseguem. Eu disse isso e vou dizer de novo, com muita alegria, eu gostaria de contrariar Platão. Eu cometi essa ousadia domingo, e já que eu já fiz, farei de novo. Já está feito mesmo? Platão dizia que um homem em sombras precisa de tempo para sair delas. E que um bom mentor não deveria libertar um homem de uma vez. No entanto, o Evangelho se contrapõe e se opõe a isso. O Evangelho de Cristo é a mensagem de que o homem, uma vez encontrando Jesus, será iluminado, transformado, aperfeiçoado e salvo. Você não será salvo amanhã, você não será liberto amanhã, você não será iluminado amanhã. Isso tudo pode acontecer agora, já, imediatamente. Você não precisa sair aos poucos das sombras que te assolam. Você está convidado a sair dessa sombra agora, já, imediatamente. Não sozinho, não pelo seu próprio esforço, não pela força do seu braço, mas pela proposta da cruz do Calvário. Jesus está te convidando a transicionar das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você é incapaz, Jesus é capaz. Se você não pode, Jesus pode. Se você não tem força, Jesus tem força. Se você não consegue se salvar, pois bem, o Evangelho é para você, porque é Jesus te salvando. A intenção é que nós sejamos iluminados pelo candeeiro da graça,
pelo holofote do Evangelho que se chama Espírito Santo. Quem acredita nisso? A carta de Hebreus é uma convocação solene para o povo hebreu, que serve para os dias de hoje. Pense comigo, aquele povo vivia no primeiro século. Quem conhece um pouco da história da igreja? Não levanta a mão porque pode ficar. Quem conhece, eu vou perguntar. Não, brincadeira. A igreja do primeiro século não era como essa igreja. Aqui nós podemos escolher o espaço, podemos determinar o nível de conforto que nós queremos, enfim. Mas aquela igreja era extremamente perseguida. Policarpo de Esmirna, o bispo da igreja, foi levado à cruz pelos seus opressores. E aos 82 anos, alguém disse para ele: nega que a igreja não salva e nós te salvaremos. Ele disse: Jesus foi tão bom e misericordioso comigo ao longo de 80 anos, por qual razão eu o trairia agora? Qual seria a razão para trair um Deus que foi fiel comigo durante 80 anos? Por que eu abandonaria de forma vil e falsária um Deus que foi bom e verdadeiro comigo durante 80 anos? Façam o que vocês tiverem que fazer. Diógenes foi morto, Atanásio de Leão foi morto, outros pais da igreja foram perseguidos, e a igreja passou pelo menos 400 anos sendo morta pelo fio da espada do governo vigente. E esse povo tinha medo, e nós caímos na tentação de dizer: olha, esse povo não amava Jesus o suficiente. Mas pense no que você já fez por muito menos. Pense no quanto nós traímos Jesus por bem menos que uma espada no pescoço. O quanto nós fizemos juras de amor, de paixão, de devoção, de fidelidade, de lealdade a Cristo, e voltamos atrás por muito menos do que uma espada. Sem opressão, sem perseguição, sem ameaça de morte. Esses irmãos que estavam acovardados, só estavam acovardados porque os seus filhos eram fortes candidatos a queimar na fogueira. Eles tinham medo por suas famílias, eles estavam amedrontados, e o escritor de Hebreus estava dizendo: uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Se vocês olharam para Jesus, então não há nada, não há ninguém, não há governo, não há perseguição que possa dissuadir vocês de amar Jesus. Lembre-se que o Jesus que os chamou é o Jesus que cuida de vocês, e a palavra que foi dita aos hebreus também serve para os dias de hoje. O Jesus que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz é o Jesus que cuida de nós. Não há razão para voltarmos à velha vida, não há razão para voltarmos a velhas práticas, não há razão para adquirirmos velhos hábitos. Nós precisamos seguir em frente, olhando para Cristo, para a salvação que há em Jesus, para a liberdade que há em Cristo Jesus, que só há em Cristo Jesus. Nós não podemos voltar a uma vida de pecado, de mentira, de falsidades. Nós precisamos ser libertos, enfim, pelo único sacrifício que liberta o homem de hoje para todo sempre, e é o sacrifício de Jesus Cristo. O convite de Hebreus é o convite para hoje: não voltem à velha vida, não voltem às velhas práticas, não abandonem o poder do Evangelho, não recusem a obra do Espírito, não neguem a salvação que há em Jesus, para voltar à velha vida. E eu queria tratar sobre libertação, e primeiro tratar sobre 3 inimigos da libertação. Vamos dizer, 3 inimigos da libertação. Agora só quem viveu. 3 inimigos da libertação. Falta de comunhão com Deus, repita. Falta de conhecimento bíblico. Falta de comunhão com o corpo. Hoje eu estava dando aula de primeiros pilares sobre paternidade e estava pensando em algo. A Bíblia diz que Jesus nos adotou. A Bíblia diz que Deus soberano nos adotou. E eu fiz uma pergunta para o Kevin, que estava lá em cima, e eu disse se você teve a Milena planejado ou não. Ele disse que sim, mas que se não tivesse planejado, ele a amaria de qualquer jeito, porque é filha dele. E aqui nós vemos a diferença da proposta da cruz para o que nós somos capazes de entender. Você ama um filho que aconteceu por um acaso, mesmo acontecendo por um acaso, mas você vai amá-lo porque ele nasceu, ou porque ele foi concebido. A proposta da cruz é:
você será concebido porque antes Jesus te amou. Um filho adotado não é improviso, é planejado, pensado. A beleza da adoção está no fato de que o Pai nos amou antes de nos ter. Nós não somos amados no improviso, nós fomos amados de maneira pensada, calculada. Jesus escolheu nos amar. E por que estou dizendo isso? Porque nós negligenciamos esse relacionamento com Deus por várias vezes. A Bíblia vai dizer, olha, se o escrito de lei gerou consequências graves quando foi transgredido, ou seja, se havia uma lei antes da graça? Havia uma lei de Moisés, e quando a lei foi quebrada e descumprida, houve consequências. E o escritor de Hebreus está dizendo, se havia consequência para descumprir a lei escrita por mão de homens, você está enganado de pensar que não haverá consequência de descumprir a lei estabelecida pela graça. Se a lei dos homens era importante, que dirá aquela que veio do sacrifício de Jesus? Não se engane, se você negligencia a oportunidade de ser salvo, você está completamente perdido. Se você não abraça a salvação que é em Jesus, então você está completamente perdido. E eu sigo falando da falta de conhecimento bíblico, irmãos. Nós precisamos ter o mínimo possível de conhecimento bíblico. Não dá para ser manipulado, guiado, direcionado, instruído, manipulado pelos outros. Você precisa ter um mínimo de discernimento para julgar se o que dizem para você a respeito do Evangelho é verdadeiro ou não. E depois a falta de comunhão com o corpo. Repita comigo, não há cristianismo solo. Jesus é seu pai? Não. Você recebeu Jesus como pai? O irmão do lado também. Então não há como, infelizmente. O que nos conecta é o pai. Você precisa ser irmão dessa pessoa. Olhe para ela. Talvez ela não seja o melhor irmão do mundo. Talvez ela nem seja o que você queria. Enfim, cada um tem o irmão que merece. O que nós precisamos lembrar é que a comunhão com o corpo de Cristo faz parte da vida cristã, é condição sine qua non, obrigatória para aqueles que querem ser filhos de Deus. E aí o texto do 1 ao 4 vai falar sobre a supremacia de Cristo, mas algo importante é que ele vai dizer, portanto, precisamos prestar, uma pessoa prestando atenção. Portanto, precisamos prestar, o escritor está chamando a nossa atenção para nosso nível de desconexão com a palavra de Deus. Olha, quando a palavra de Deus é pregada, não basta vir ao culto, cumprir a sua parte e eu vir ao culto, bati meu cartão. Você precisa prestar atenção naquilo que é pregado. Aquilo precisa iluminar a sua mente e aquecer o seu coração. O escritor de Hebreus está dizendo, preste muita atenção, preste um pouco de atenção, preste alguma atenção. Ele está dizendo o quê? Preste. Ou seja, ele está dizendo, essas palavras são dignas de esforço. Ah, não entendo a Bíblia, se esforce, irmão. Isso não é desculpa para não ler. E ele vai dizer, olha, as palavras que foram ditas são dignas de aceitação. O que foi dito no capítulo 1, que Jesus era supremo. Então, o fato de Jesus ser supremo é digno de esforço. Você precisa se esforçar para entender, aceitar e viver essa realidade. Eu vou terminar porque você está com sono, né? Está na hora de terminar ou não? Falta quanto? Porque eu estou sem... Aquele relógio ali, ele é sabotador. Ele segue afirmando que nós devemos prestar atenção e muita atenção. Depois, mais para frente, do verso 5 em diante, ele vai falar a respeito da superioridade de Cristo. Repita, Jesus é supremo e Jesus é superior. Apesar de parecer que é a mesma coisa, não é. Supremo refere-se à essência de Jesus. Jesus é rei e ao mesmo tempo é superior, ou seja, refere-se à qualidade de caráter de Jesus. Ele é mais amoroso, ele é mais generoso, ele é mais bondoso do que qualquer mente pode conceber. Antes de pensar em tudo que Jesus pode te dar, você tem que pensar no que Jesus é. Ele é supremo, amém? E aí, mais para frente, ele vai fazer uma nítida comparação com o Salmo 8. Alguém já leu os Salmos? Então, o que diz o 8? Vamos lá, vamos lá. Quem é o homem para que te importes com ele? Quem é o reles mortal para que você se preocupe com ele?
quando ele fala isso, no verso 6, parece que o salmista lá no Salmo 8 está fazendo um desdém do ser humano. Você não é de nada. Quem é você para que o Deus do céu se preocupe com você? Fato é que essa interpretação é errônea. O que o Salmo quer dizer é que apesar de nós sermos insignificantes, pecadores, afundados nos nossos próprios delitos, Jesus por amor ainda se preocupa conosco. O que o Salmo e o texto de Hebreus quer dizer é que Jesus se importa com você e comigo. Que Jesus no alto da sua bondade, mesmo você sem merecer, Ele se importa. Ele é um Deus relacional, íntimo, pessoal e benevolente. Ele se importa com você, amém? Jesus é o governante de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que Ele está coroado de glória a partir do 9. E depois, do verso 14 ao 17, Ele vai ressaltar o aspecto libertador de Jesus. Jesus nos liberta. Jesus nos liberta. Graças a Deus por isso. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, e aí ele vai começar a discorrer a ideia de que Jesus veio ao mundo como homem, para poder se tornar o representante de todos os homens, tendo poder ou autoridade para falar em nome da humanidade. Porque não dá para falar das suas dores sem ter sentido elas. Não dava para ser rei de homens, nunca tendo sido homem. Sabe, a Bíblia vai dizer que ele é o sumo sacerdote. Sabe o que era o sumo sacerdote? Quem se lembra disso? Era um homem que entrava para todos os anos, uma vez por ano, prestar oferendas pelo sacrifício do povo. Mas ele não entrava para oferecer sacrifício do povo só, e sim dele também, porque ele era tão pecador quanto o povo. Ele era nomeado entre o povo como alguém capaz de representá-los diante de Deus. Acontece que em Hebreus 2 a Bíblia está dizendo que todo homem foi rejeitado por Deus, e que só há um representante, portanto um mediador entre Deus e o homem, e o seu nome é Jesus, o supremo sacerdote. Jesus é o sacerdote dos sacerdotes. Não há mais homem, não há mais igreja, não há mais CNPJ, não há mais pai, não há mais ninguém entre nós e Deus. Nós temos um contato direto, proporcionado pela cruz do Calvário. Jesus é o nosso único e sumo sacerdote. E a Bíblia vai dizer que, além de vencedor, Ele nos ajuda a vencer. Vai dizer que porque Ele sentiu as nossas dores, Ele está habilitado para nos socorrer nas nossas tentações. Quem aqui tem tentações? O resto é mentiroso. O resto já cedeu às tentações. Quem tem tentações? Tem gente que tem preocupação, né? Não vou levantar minha mão não, mas a Bíblia está dizendo que Jesus teve tentações. Mas ele não. Ele não quer ter. Se Jesus teve, azar é dele. Quem mandou não ter fé. A Bíblia vai dizer que Jesus sofreu tentações como homem. Tentações, fome, sede, frio, assim como todos nós. Estava à mercê da natureza humana. E que por isso ele está habilitado para falar em nome de todos os seres humanos. Quando Jesus diz que você pode vencer o pecado, é porque ele venceu. Vou dar um exemplo. Quem aqui já veio aos domingos e a igreja estava extremamente cheia e não tinha onde parar o carro? Um dia eu cheguei para o pessoal e disse, se organizar dá para parar. O pessoal disse, não dá. Aí eu vim domingo de tarde. Organizei e adivinha? Deu. Aí eu reuni o pessoal e disse, agora dá. Porque alguém fez. Se alguém fez, dá. É isso que Jesus está dizendo. Se alguém venceu, dá para vencer. Se eu superei o pecado enquanto homem, então se você estiver em mim, dá para superar também. Não há desculpas aceitáveis diante daquele que venceu toda e qualquer desculpa. E eu termino dizendo que Jesus, ao invés de dar desculpa, prestou serviço. Quem tem muita desculpa, geralmente tem pouca obra. E quem tem muita obra, não se preocupa em dar desculpa.
Jesus vem ao mundo, se sacrifica por mim e por você. E a minha pergunta é a mesma pergunta do domingo. Qual é a desculpa que você tem para dar para Jesus? A Bíblia está dizendo que ele foi executado. Veja o que esse texto fala. Que pela graça de Deus, Jesus foi morto. Parece graça para você? Sim, e para Jesus. Há uma ideia boba e infantil no meio dos evangélicos, de que Deus nos dará coisas boas porque nós fazemos tudo certo. É ou não é? Se eu fizer tudo certinho, Deus vai me dar algo bom. Explique isso para Jesus, que fez tudo certinho e foi esmagado por isso. Quem mais acertou foi quem mais sofreu. Você não recebe bênçãos de Deus porque faz tudo certinho. Você recebe bênçãos de Deus porque Ele é bondoso e generoso. Apesar de você não ser nada certinho. Apesar de você ser todo estrambelhado. A minha pergunta para você, e encerro aqui, é: qual é a desculpa que você considera aceitável para dar para Jesus? Olhando nos olhos, cansados e castigados na cruz, o que você tem a dizer? Se você pudesse encontrar Jesus na via dolorosa, sangrando pastos de sangue, qual é a desculpa razoável que você tem para dar para alguém que é capaz de morrer por você? Jesus, eu não faço as coisas direito porque a vida não saiu como eu esperava. Jesus, eu sou assim porque as pessoas não fazem o que eu quero. Jesus, eu estou afundado na lamaçal do pecado porque eu não tenho dinheiro suficiente. Qual é a desculpa falsa e mentirosa que você tem para dar diante de alguém que estica-se na cruz do Calvário e morre por você? Qual desculpa você considera aceitável para dar para um Deus que desce do seu trono celestial, se faz homem e morre por você? Vamos ficar em pé? É só uma pergunta retórica. Eu não espero que você me responda. Até porque eu penso nela todos os dias. Todos os dias que eu acordo, eu digo: Jesus, eu oro com eles em casa, na sala, antes de sair eu levo todo mundo. E eu digo: Deus, que a nossa vida hoje seja para a Tua glória. E dentro de mim, no meu coração, enquanto pai, enquanto pastor, enquanto pregador do Evangelho, eu penso: Jesus, que ao final desse dia eu sinta que o Senhor me venceu. Que apesar das minhas inclinações e dos meus desejos pecaminosos, da minha inclinação carnal, eu pense que o Senhor me venceu. Que a Tua vontade prevaleceu. Que o Teu desejo me governou. E não existe satisfação maior ou melhor do que chegar ao fim do dia e dizer: eu fui vencido por Jesus. Eu desejei o que era mal, mas fiz o que era bom para a glória dEle. Eu quis o que não prestava, mas acabei servindo com o que prestava, porque Jesus é bom. Não há desculpas razoáveis, suficientes e aceitáveis para dar diante de um Deus que morre na cruz do Calvário. Nós vamos orar, seguimos falando de saindo das sombras, e que hoje seja o primeiro passo para sairmos dessas sombras que nos acorrentam. Lembre-se, você é livre em Cristo, liberto por Ele, salvo por Ele. Não aceite nada menos do que isso, amém? Vamos orar? Jesus, nós celebramos e bendizemos o Teu nome, glorificamos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda